Olá, amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho sobre Carrie, de Stephen King, um livro, digamos assim, que mexe com a gente, né? É um livro que foi lançado em 1974 e ainda é atual. Aguardem aí. Esse livro, como eu já disse antes, ele foi lançado em 1974. O que eu achei de bacana aqui na Biblioteca Stephen King, que tem uns livros dele, que acho que, não sei se são considerados especiais pela Suma, eles estão lançando em capa dura, né? Esse foi o primeiro livro lançado pelo Stephen King. E ele conta aqui no início, na introdução, quem leu nessa edição, não sei se em outras edições a gente tem também, mas aqui a gente tem uma introdução do Stephen King, tá? Falando de como que ele chegou a escrever esse livro, o porquê, enfim. Muito interessante, gente. Ele conta a vida dele, ele namorou, se casou muito cedo, né? E começou ele mandava contos, pequenos escritos para editoras, né, para revistas. Mas ele teve essa ideia de criar esse livro porque de observar, sabe, como é que são os adolescentes, principalmente nos Estados Unidos. Você vê isso muito em filme, né? Como é que é ser popular na escola. Você tem que ser popular, porque se você não for, você sofre muito bullying, né? E esse livro é um livro principalmente sobre bullying, que na época, eu não sei, acho que não se usava esse termo ainda, ou não era nem notado, não sei. E também é sobre aqueles poderes que, teoricamente, existe isso, né, de telecinese, né, que é a pessoa conseguir mover objetos com a mente, conseguir fazer coisas com a mente. Então ele misturou, sabe, o bullying com essa coisa de poderes, né? Que ele sempre gosta de pôr algo sobrenatural nos livros dele, né? Então foi assim que surgiu esse livro. Na verdade, ele escreveu como se fosse um conto, e aí não gostou, jogou no lixo. Aí a esposa dele foi lá, pegou e falou: não, termine porque está bom. E assim foi, gente. Ele terminou, enviou para o editor, ele resolveu, e o editor publicou. E aí toda a história do King começa assim. Bom, na verdade, a história aqui, o que acontece? É a história de numa pequena cidade, né, no Maine, né, que você sabe que o Stephen King, ele reside, acho que ele reside até hoje no estado do Maine, ou ele nasceu lá, né, ele nasceu se eu não me engano, onde foi que eu vi? Ele nasceu na cidade principal lá do Maine, do estado do Maine, né? E ele, então ele sempre escreve sobre o estado dele. Eu acho isso muito bacana, né? Ele dá valor, né, ao seu lugar, ao lugar onde nasceu. Isso é muito bonito. Quase todos os livros dele se passam no Maine, né? Pelo menos a grande maioria. Que é aquele estadozinho frio, gelado, que fica lá no alto, né? Se você vê o mapa dos Estados Unidos, um dos últimos lá no alto. Bom, seguinte, o que acontece? Vai se passar na cidade de Chamberlain. Nessa cidade, como em todas, existem vários adolescentes, naturalmente, nas escolas, e existe o bullying. E essa menina, Carrie, ela era considerada esquisitona por todos, né? Ninguém queria muito a amizade dela, ela era meio que à parte. Ela era atrapalhada nas aulas de educação física e todo mundo curtia com ela. Mas até aí, né, isso acontece. Acontece um fato com ela. Aqui no Brasil a gente fala ficou mocinha, né? Ela teve a primeira menstruação
ela estava no colégio e ela levou aquele susto que normalmente as meninas levam, embora hoje em dia as mães orientem, mesmo assim as meninas levam um susto, né? Ela tinha 16 anos e ela ainda não menstruava. Então, quando aconteceu, e a mãe dela não havia contado nada para ela ficou apavorada, porque ela achou que ela, né, que ela ia morrer, que ela estava com hemorragia, que ela estava sangrando demais, que ela tinha se machucado, enfim. No final de uma aula de educação física, as meninas estavam tomando banho e começou a sair o sangue dela. E as outras deram risada, sabe? Pegaram absorvente, jogaram tudo na cara dela e ela não entendia o que estava acontecendo. Até a própria professora achou aquilo estranho, sabe? E a menina chorava e tal. Então, isso para vocês verem o quanto ela era motivo de chacota na escola. Em vez de chegar alguém, né? Ela não tinha uma amiga. Chegar e, olha, isso é assim, assim, explicar. Ou a própria mãe. Aí nós vamos conhecer a mãe. A mãe era uma pessoa extremamente fanática em religião. Então tudo para ela era pecado, tudo para ela era errado, tudo para ela Deus ia castigar. E era assim que ela tratava a menina. Tanto que quando ela chega e conta para a mãe, em vez da mãe tratar com carinho, explicar as coisas, não. A mãe começou a bater nela, a gritar com ela. Gente, que absurdo, né? Hoje em dia isso seria inadmissível, né? Mas naquela época, pelo jeito, era bem comum. Então, além dela sofrer o bullying dos colegas, das meninas principalmente, ela também sofria com a educação dela. O pai já era falecido, então ela tinha só a mãe. E era uma filha única. E a mãe a tratava dessa maneira. A mãe, a meu ver, tá? Vocês que leram, depois vocês me digam. Era um pouco até desequilibrada, né? Mentalmente. Bastante. E ela enchia a cabeça da menina de coisas, sabe? A respeito da religião. Coisas que, a meu ver, não se deve falar para a criança. Entendeu? Então ela cresceu dessa forma. Por isso ela era estranha para os outros também. Bom, depois desse acontecido dela ter ficado mocinha na escola e tal, a professora de educação física se arrependeu de ter brigado com ela também, e a procurou e ofereceu ajuda para o que ela precisasse. Algumas meninas se apiedaram dela, e em breve ia ter um baile nos Estados Unidos tem muito isso, né, também. Eles juntam os bailes de formatura, né? É um bailinho só para os alunos. Só que nesse baile, para as meninas irem, elas precisam ter um par. Precisam ser convidadas por um dos rapazes. E ela não tinha, naturalmente, ela não conhecia ninguém. E aí uma das meninas que se apiedou dela, a Suelen, né, Shu, né, que eles falam Shu, ela namorava um rapaz chamado Thomas, acho que Robbins, se eu não me engano, e ela fala com ele, olha, faz o seguinte, não tem problema que eu não vou ao baile, você vai levar a Carrie, porque é uma maneira de compensar o que nós fizemos com ela esses anos todos. Aí ele fica, né, surpreso, ele fala, tem certeza? Tenho certeza, leve, vamos fazer algo de bom por essa menina. E combinam isso. Mas o que eles não sabiam, que por trás disso tudo havia uma outra menina chamada Cristina, acho que é isso, que tinha muita raiva da Carrie, sabe? Achava ela ridícula, queria fazer o mal para ela. E, por sua vez, o namorado dessa menina era um mau caráter. E ele topou, não, vamos dar uma lição nela no baile. Onde já se viu, ela vai no baile e muita gente não vai, enfim. E aí eles bolam um plano, né, de quando eles imaginaram, né, conversando com os demais, foi uma coisa coletiva, vejam bem, que eles seriam eleitos, ela e o rapaz que ia levar, como o rei e a rainha do baile. E que na hora
que eles estiverem sendo coroados e tal, esse rapaz, esse do mal aí, que eu esqueci o nome dele, ele pendurou lá no palco, no alto, 2 baldes cheios de sangue de porco. Olha só. E de uma maneira que eles puxassem lá de baixo e caíssem em cima dos dois. Olha que horror. Agora, a cena em que ele mata os porcos, ele e mais 2, é simplesmente de uma selvageria, de uma nojeira, Nossa, a minha vontade, vocês me conhecem, né? Era largar o livro. Eu não lembrava dessa parte, eu não tinha lido o livro, eu tinha visto o filme há muitos anos atrás. Então, eu só lembrava mesmo da parte do baile, né? Bom, e aí tudo tá correndo bem, ela tá muito feliz, ela mesma faz o vestido para ela sabe costurar, porque a mãe fica no ouvido dela, você não vai, você não vai. Ela falou, eu vou e eu não quero que a senhora se meta, porque eu preciso ir, eu preciso viver, não aguento mais de viver presa dentro de casa, eu fui convidada para ir ao baile e eu vou. E a mãe vivia atrás dela, rezando, falando que ela estava tomada pelo diabo, coisas assim, sabe? Bom, resultado. O rapaz vem buscá-la, traz flores para ela, uma coisa muito bonita, ela tá muito feliz, ela nunca teve isso, coitada. E ela tá muito bonita, né? Bom, vão ao baile, ficam lá, mas ela não sabe dançar, ela explica para ele, mas ficam lá conversando com as pessoas. Quando chega a hora da votação, né? Todos votam. E quem é que ganha? O casal. Mas já estava, veja bem, estava combinado com a turma. E ela falou, não, mas eu não mereço, gente, eu nem sequer sei dançar, como assim a rainha do baile? E na ingenuidade dela, né? Aí ela vai para o palco com o Thomas e, enfim, são coroados e tal, tá tocando lá o hino nacional. Quando acaba de tocar o hino nacional, a Cris puxa a tal cordinha e o sangue cai em cima dos dois. É uma coisa horrível, fica imaginando a cena, gente. E ela sofre muito, ela fica desesperada. O que é pior, eram baldes pesados e devido à altura, o balde cai na cabeça do Thomas e o Thomas meio que desmaia. Ela acha que ele desmaia, mas na gritaria das pessoas ela não vê direito o que aconteceu, mas na verdade ele está morto. Bateu em algum lugar da cabeça dele em que ele fez ele morrer. Ela começa a chorar, fica desesperada, sai correndo, tropeça, cai, e as pessoas começaram a rir dela. Só que eles não sabiam com quem eles estavam mexendo, porque já durante o livro, não dá para eu contar tudo aqui para vocês, a gente começa a ver umas demonstrações de telecinese dela. E aí ela sai, e na hora da raiva, né, fica descontrolado os poderes. Ela sai, ela fica revoltada, fecha a porta lá do salão onde estão todos, fecha com a mente, de maneira que ninguém consiga sair. E aí o que ela faz? Uma pequena vingança. Ela tem uns hidrantes para limpar o salão, ela abre a água para que ficasse todo mundo molhado, enfim. E depois disso ela sai dali, mas ainda com muita raiva, né? E andando com aquele cheiro de sangue no corpo, uma coisa terrível. Ela sai andando na cidade à noite, não tem quase ninguém nas ruas. E aí a raiva dela era tão grande que ela acaba provocando explosões em 2 postos de gasolina e aquilo vira um incêndio desproporcional em toda a cidade. Os bombeiros são chamados, os bombeiros não dão conta, porque ela também quebra os hidrantes. Ela ficou com raiva da cidade, sabe? De todos. Porque no fundo todos eram culpados, né? Todos sabiam o que era feito com ela, principalmente a própria mãe. E aí ela vai para casa e a mãe está esperando por ela para enfiar uma espada nela, uma coisa horrível, sabe, assim, totalmente, como direi, tomada, né? Ela dizia que a filha estava tomada pelo diabo, mas acho que não era bem a filha, fazer isso com a própria filha. Enfim, depois ela acaba tendo um ataque do coração, a mãe acaba morrendo, mas ela atinge a filha com a espada.
atingido no braço. E a menina ainda sai andando, ainda perambula pela cidade a noite inteira, até que ela cai num canto lá e é encontrada pela Chu, aquela que cedeu o namorado, lembra? A Chu não participou de nada, pelo contrário, ela estava tentando fazer o bem. E, enfim, e aí a Carrie acaba morrendo, né? E fica essa polêmica. A cidade inteira querendo culpá-la por tudo que aconteceu, mas na verdade, a meu ver, né, os culpados eram as próprias pessoas. Agora, tem muitos detalhes aqui no livro que eu não contei para vocês, que eu quero que vocês leiam, para vocês entenderem o quanto o bullying faz mal, de todo jeito. Até hoje isso existe, gente. Aqui no Brasil mesmo existe. Eu já conheci pessoas que sofreram bullying, entendeu? E isso mexe demais com a personalidade, com a cabeça da pessoa, com tudo, né? Com a vida da pessoa. Então, nunca riam de ninguém, nunca falem mal de ninguém, nunca façam o mal para ninguém, porque o mal volta triplicado. Pensem nisso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Um bom livro, né? O primeiro do King, fez muito sucesso, tem filme e tal. Eu dei 4 estrelas, tá? Porque, acho que é porque, talvez eu devesse ter começado por esse, né? Mas eu comecei, já li alguns livros dele, né? E vocês sabem, uns 10 só, mais ou menos. Então, claro que não é o meu favorito, tá? Mas é muito bom. Chega a dar um medinho, né? Aquele medinho de terror, para quem gosta, né? E é isso. Não deixem de ler, tá? A gente tem que ler de tudo, todo tipo de livro, não é mesmo? Leiam, porque a gente está lendo aqui os livros dele em ordem cronológica. É bom que a gente vai vendo. Esse próximo, que será Salem ou Salem, eu já li. Eu li o ano passado. E tá fresco na minha memória, então eu não vou fazer outra resenha, porque já tem resenha aqui no canal, mas eu vou fazer live para bater papo com o pessoal. Tá bom, gente? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do positivo aqui e comentem, ok? Tchau!